Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um Drops e hoje mais uma vez focando no universo de Mega Man X e agora a gente vai falar da saga Mega Man X4, que para mim sem sombra de dúvidas chega a ser uma das sagas mais tristes de todos os jogos da franquia do nosso querido Robô Azul, mas o nosso objetivo é sobre a Repli Force, falando dessa organização que, assim como a Maverick Hunters, era para ser uma organização de defesa da humanidade e das máquinas, mas logo depois viria a decadência de ser uma organização independente na qual mudaria a história e o destino da humanidade com a tão conhecida Repli War. E aqui nós vamos falar sobre a Repli Force e seus integrantes e também a decadência dessa organização criada pelo próprio Dr. Ken. Então, vamos nessa! Bem, desde a saga Mega Man X3, depois do fracasso de Doppler, o próprio Dr. Ken estava a fim de capitalizar os sucessores anteriores do programa Maverick Hunters, e então surgiu um novo projeto de organização Repli Force, e essa nova organização foi para compensar o fracasso de Sigma e Doppler, conduzir mais pesquisas e desenvolvimento de Reploids e maximizar a eficiência geral dos Reploids, como fornecer suporte aos Maverick Hunters para aumentar seu tempo de respostas e reduzir ainda mais as atividades dos Mavericks, com o objetivo de trazer mais paz e segurança para a humanidade. Então, para isso, Dr. Ken decidiu criar essa organização e seus principais integrantes para poder ser os responsáveis de defender a humanidade, para poder diminuir todas as atividades criminosas de Mavericks infectados por vírus ou apresentando mau funcionamento. E seus principais integrantes são General, o líder supremo da Repli Force, demonstrou uma verdadeira responsabilidade e honra apesar do seu tamanho grandão. Um robô totalmente gigante, mas popular entre a Repli Force, sendo altamente respeitado pelos soldados em todos os lugares. E ele valoriza a dignidade e a justiça com seus subordinados e também a capacidade de reconhecer os seus erros e também buscando fazer o certo e também tentando resolver os certos erros que comete. Mas era muito sensato e fala mansa do que qualquer outro Reploid poderia dar. Mas ele não nutria má vontade pelos humanos, mas ainda sonhava com a independência dos Reploids, o que foi advertido por seus encontros com misteriosos intrusos. E também entre eles temos o vice-líder, Coronel, um Reploid que, apesar de ser muito forte e ágil e também com espírito de luta, possui uma personalidade quente e é extremamente protetor pela sua irmã Iris, e demonstra compaixão por todos os seus subordinados, mas embora, apesar de seus ataques e movimentos rápidos, chega a ser completamente perigosos para outras máquinas e diferentes Reploids. Apesar de sua maior falha e seu orgulho pela Repli Force, ele não hesita em lutar para defender sua lealdade e tem um código moral rigoroso que o proíbe de manchar o nome da sua organização, e por causa disso ele tem a mente muito fechada e é alheio aos afetos de suas ações. E agora a gente vai apresentar mais outros integrantes. Temos aí a irmã de Coronel, Iris. A história desses dois chega a ser muito interessante. O objetivo dos cientistas da Repli Force era criar Coronel com duas personalidades, entre duas delas um espírito de justiça e principalmente um lado pacífico de um diplomata, inspirado diretamente no nosso protagonista, que é o X, o nosso querido robô azul, mas só que essas diferenças acabaram ficando irreconciliáveis e acabou sendo um grande fracasso para a programação cognitiva, se tornando um só com ele. Mas então decidiu criar um outro Reploid com a personalidade assim afetiva de família. E a Iris é uma Reploid bondosa que desejava a paz para todos, sem tudo resolver na base da violência. E é muito amável e tem um coração muito gentil, e com a programação dela
e assim como o de Coronel, mais de 50% idêntica. Ou seja, o Coronel tem um espírito único de luta e justiça e a Aerys um espírito diplomata de pacificação. Eles eram muito próximos e, como uma navegadora da Happy Force, ela demonstrou grande preocupação com a segurança dos Maverick Hunters, especialmente um dos membros que ela tem um grande afeto e é muito próximo, ou seja, o robô vermelho Zero. E além dos integrantes supremos, vamos apresentar os integrantes de cada unidade da Happy Force. Slash Beast, o leão robótico que possuía uma personalidade destruidora e violenta, ele precisava sempre conter seus instintos selvagens para poder não ser classificado como um Maverick e terminar neutralizado, mas unicamente para satisfazer seu desejo de esquartejar os seus inimigos. Ele ganhou uma reputação no campo de batalha por nunca demonstrar medo e desafiar inimigos, não importa qual altura seja do seu tamanho. E também, depois de longos anos de trabalho e dedicação, se tornou o capitão do exército da Happy Force. Quando iniciou seu golpe de estado, ele apoiou executando serviço de guarda em trens de suprimentos militares que transportavam armas e munições para as unidades da Happy Force. E Beast caçava Mavericks com sede de sangue e retalhava-os sem dó e sem piedade. Jet Stingray, o Reploid Raya, tendo uma grande admiração e respeito por general e coronel, foi convidado para assumir a unidade marítima da Happy Force e é um robô muito dedicado à sua carreira militar e também tendo um grande respeito pelos seus subordinados, isso por causa da sua habilidade incrível de se mover muito rápido no céu quanto na água. Storm Owl, o Reploid Coruja já é um velho conhecido dos Maverick Hunters, mas algum tempo depois que a Happy Force foi fundada, ele foi convidado por general e coronel para se juntar à unidade e também comandando a força aérea da Happy Force. E apesar do seu tamanho pequeno, ele é muito respeitado pelos seus subordinados e por conta do seu orgulho como soldado, ele se recusa a ouvir ordens que não são vindas diretamente de seus superiores. Ele tem uma grande admiração amigável por Storm Eagle, o antigo Reploid que era integrante dos Maverick Hunters que comandava a unidade da Força Aérea, mas quando foi executado pelas mãos de X durante a rebelião de Sigma, o Reploid Coruja acabou guardando um rancor extremamente exagerado pelo robô azul. Mas também esse não era só o seu problema, pois ele também tinha muitos problemas com quem confundia com Steel Penguin, e que muitos pensavam que ele parecia muito com ele, mas isso era totalmente um incômodo. Mas isso já não era mais o problema, pois Penguin, assim como o Eagle, também já tinha sido executado durante a rebelião de Sigma. Spiral Pegasus, o jovem diretor da ala aérea da Happy Force e também um colega de trabalho de Storm Owl, admirava os líderes da Happy Force como general e coronel, mas ele não participou dos eventos de Mega Man X4 e tinha um bom relacionamento secreto com Iris, a irmã de coronel. Sua juventude e natureza teimosa e orgulho excessivo o levaram a cometer erros custosos e ao cumprir seu dever como soldado da Happy Force, ele acabou não aparecendo nos eventos de Mega Man X4, mas somente reaparecendo em Mega Man X5. Frost Roars. Esse Reploid gigante era um dos grandes problemas para os Hunters. É conhecido por ter pavio curto e uma obsessão muito doentia por destruição, e já era considerado um Maverick por todos os Reploids, já tinha data marcada para ser destruído. Isso se General não interferisse para convidá-lo a ser o líder da unidade polar da Happy Force. E tendo a sua base localizada no Polo Sul, lá o Walrus poderia causar alguns danos sem causar problemas, e também é conhecido pelo seu potencial na luta necessária contra os Mavericks e principalmente os Hunters. O Web Spider, originalmente conhecido na unidade especial Zero e também parceiro do robô vermelho Zero, ele foi transferido para a Happy Force para comandar a unidade de incursão e expedição desse grupo, mas também acabou ganhando um grande cargo por seu excelente trabalho e comandando os seus subordinados nas batalhas ambientadas nas selvas. Burn Dino Rex. O dinossauro de fogo, assim como Pegasus, também não participou dos eventos Mega Man X4, mas é claro, só em Mega Man X5 ele apareceu. Ele tem a sua própria base militar localizada na África, que na verdade é um vulcão.
e seu principal objetivo é monitorar atividades magmáticas e impedir que erupções vulcânicas acontecessem para causar muitas vítimas, e também impedir que Mavericks invadisse o local e causasse essa possível erupção que poderia ser fatal para todos os humanos e principalmente os Reploids. E com essa organização montada, a esperança é de que as atividades Mavericks deixassem de existir para sempre, a humanidade e as máquinas poderiam viver em paz e harmonia. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. 6 meses depois que a Happy Force foi fundada, Dr. Ken descobriu análises completamente incríveis na qual ele nunca imaginava. A Happy Force e a sua atividade era completamente fraca, pois eles respondiam aos incidentes Mavericks com muito atraso, possibilitando ainda mais as atividades criminosas de Mavericks e botando em risco pessoas e até mesmo cidades ao redor do mundo. Então passou a concluir que a Happy Force era potencialmente perigosa. Então Dr. Ken ele decidiu criar um documento dizendo que a única forma de ser feita era desmanchar de vez a sua organização, pois há muitos rumores de membros dessa unidade envolvidos em muitos crimes Maverick que acabaram vazando por aí. Então, a sua única forma era dar uma total autonomia de fusão para os integrantes dos Maverick Hunters, isso incluindo os dois principais Hunters, que são X e Zero, fundindo a sua unidade como um só para poder garantir a proteção e defesa da humanidade. E também era interessante notar que esse grupo de integrantes da Happy Force também possuíam características idênticas de humanos, como honra, instinto, ganância, orgulho, lealdade, até mesmo amor e principalmente o sentimento de fazer as suas próprias escolhas legais, dependendo de qualquer situação. É como se eles fossem vistos através dos olhos de muitos humanos e Reploids como quase humanos de verdade, podendo tomar suas próprias decisões e também predestinar o seu futuro no planeta Terra e até num destino muito mais próximo do que eles tanto podiam desejar. Mas tinha um porém. Todos poderiam torcer para que nada de ruim pudesse voltar a acontecer, pois eles viviam assim um dia após o outro depois dos incidentes na Tal vista em Mega Man X3. Mas todo esse conhecimento acabou vindo direto aos ouvidos do seu principal líder supremo, General, o interesse de Dr. Ken desfazer a sua corporação. Mas como ele ouviu isso, ele não podia nem trair o seu criador e principalmente os humanos, porque a organização da Happy Force ela foi feita para proteger a humanidade, mas isso se as coisas não pudessem piorar, mas infelizmente acabou acontecendo e as coisas acabou saindo diretamente do controle. A Happy Force declarou independência, uma história que poderia ser marcada para sempre na história da humanidade nesse jogo. A Happy War, uma guerra entre a Happy Force contra os Maverick Hunters, o que acabou resultando o fim e até mesmo custando a vida de alguns inocentes Reploids, o que resultou em mais um capítulo muito triste na história de Mega Man X4.